Talvez muitos de nós que estamos aqui hoje possamos estar exatamente nessa condição, por um fio. A que essa imagem te remete? Eu compartilhei essa imagem ao longo dessa tarde, porque eu queria exatamente provocar, levar vocês à reflexão, para que vocês pudessem entender ou ser estimulado à reflexão do que essa corda arrebentando ou quase arrebentando poderia significar. Talvez muitos de nós que estamos aqui hoje possamos estar exatamente nessa condição, por um fio. Pressionados, limitados, enfermos, seja no corpo, seja na mente, seja na alma. Mas é interessante porque eu estava pensando essa semana e recolhendo, lendo, relendo algumas coisas. Desde a semana passada eu me deparei com esse texto, um texto de Augusto Cury, que ele diz assim: o material humano é vital para o sucesso de qualquer empreendimento. Uma empresa pode ter máquinas, tecnologias, computadores, mas se não tiver homens criativos, inteligentes, motivados, que tenham visão global, que previnam erros, que saibam trabalhar em equipe e pensem a longo prazo, poderá sucumbir. Mestre Inesquecível, página 39. Quando você olha para essa afirmação, esse texto que eu extraí desse livro, um parágrafo, um pedaço de um parágrafo, um fragmento, a gente fica pensando em como a gente lida com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, porque, como ele diz, uma empresa pode ter tudo, mas são as pessoas a chave de todo o processo. As pessoas têm um papel fundamental no mover desse mundo. E quando eu me lembro de Jesus caminhando nas areias ali do Mar da Galileia, e ele se depara com Pedro, André e logo em seguida com Tiago e com João, eu continuo reverberando na minha mente e perguntando o que Jesus viu neles. Porque o próprio Augusto Cury diz nesse livro que ninguém escolheria aqueles homens para fazer parte de sua equipe de conquista. E quando você olha para a Bíblia, você sabe que Jesus veio à terra para implantar um reino que não era desse mundo. E ele reuniu um grupo de 12 homens, limitados nas suas emoções, limitados nos seus recursos financeiros, limitado na sua capacidade intelectual, mas ele colocou os olhos dele neles. E eu fico tentando imaginar, eu fico tentando compreender o que Jesus viu em Pedro. O que Jesus foi capaz de olhar nele e perceber. Eu acredito que Jesus tinha uma visão a longo prazo, que Jesus conseguia ver além do horizonte, numa visão horizontal, mas ele não simplesmente via além do horizonte no sentido geográfico, mas ele também era capaz de ver o potencial interno que aqueles homens poderiam frutificar nele.
E aí eu olho para essa imagem e eu percebo a minha fraqueza, eu percebo a minha humanidade. E quando eu olho para essa imagem, a ideia que me vem à mente é que na minha humanidade reside toda a minha fraqueza, mas ao mesmo tempo toda a minha força. Porque na realidade é essa dimensão que Deus quer realmente fazer com que eu entenda. É que quanto mais fraco eu me torno nele, mais forte eu sou. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos no capítulo 8, porque nós vamos olhar, a minha argumentação nessa noite é exatamente essa. Em nossa humanidade reside toda a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo toda a nossa força. Se você está se sentindo fraca hoje, fraco, quebrado, fragmentado, se a sua vida está um deserto, você está no lugar certo. Se você está voando alto, se você está dando saltos, se a sua vida está frutificando a 100 por 1, deixa eu dizer para você, você também está no lugar certo. Marcos no capítulo 8, no versículo 31 diz assim: e ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deve necessariamente sofrer muitas coisas e ser rejeitado como Messias pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e deve ser condenado à morte e após 3 dias ressuscitar da morte para a vida. Ele estava declarando o assunto claramente, sem reter nada. Então Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo. Versículo 33. Mas virando-se de costas para Pedro e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque a sua mente não está na vontade de Deus ou nos seus valores e propósitos, mas no que agrada ao homem. Jesus reuniu a multidão com os seus discípulos e disse-lhes: se alguém quiser me seguir, como meu discípulo, negue-se a si mesmo, deixe de lado os interesses egoístas e tome a sua cruz, expressando a disposição de suportar aconteça o que acontecer, e siga-me acreditando em mim, conformando-se ao meu exemplo de viver, e se necessário, sofrer ou talvez morrer por causa da fé em mim. Você consegue perceber a contundência desse discurso? Nesse tempo que nós estamos vivendo, em que a gente quer se proteger de todos os lados, quer proteger os nossos filhos de todos os lados, para que eles não tenham nenhum dissabor, para que eles não passem por nenhumas dificuldades, nenhuma limitação. E aí ele diz no versículo 35, pois quem quiser salvar a sua vida neste mundo, irá perdê-la por meio da morte. Mas quem quer perder a sua vida neste mundo, por minha causa e do Evangelho, irá salvá-lo das consequências do pecado e da separação de Deus. Pois o que beneficia um homem ganhar o mundo inteiro, com todos os seus prazeres, e perder a sua alma? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você é a coisa mais importante. Você está sentindo, eu não estou dizendo que você é uma coisa, você está entendendo. Você é o mais importante. Deus colocou o coração dele em você. Deus colocou o coração dele em você. Naquele instante, Jesus olha para Pedro e vê em Pedro um adversário. Essa é a pegada. Jesus olha para Pedro e vê em Pedro um adversário. É como se ele estivesse ouvindo nas palavras de Pedro
as palavras do diabo quando ele sai do seu batismo, recebe uma confirmação do Pai de que ele é um filho amado e ele entra no deserto. Caminha 40 dias e 40 noites e jejuando. E ao final desse percurso, a primeira investida de Satanás sobre ele é sobre o estômago. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Você pode imaginar alguém que tem todo o poder e a autoridade do mundo, ter uma necessidade básica, que é intrínseca e inerente. Todos nós sentimos fome. Mas Jesus não somente sentia fome, mas ele tinha o poder e a autoridade, na condição de homem, de dizer aquelas pedras, tornem-se em pães. É muito interessante você olhar para Jesus e ouvir as palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5. Quando Paulo declara que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que esvaziando-se. Então é como se ele tivesse diminuído, é como se ele tivesse se deixado drenar, mas ao mesmo tempo ele era Deus e era homem. E ele sabia quem era, por isso que ele olha para o diabo e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Você entende isso? Satanás tenta por 3 vezes dissuadi-lo, fazê-lo tropeçar para que a sua missão fosse comprometida. Repita: comprometer a missão. Repita: comprometer a missão. Repita bem alto: comprometer a missão. Essa é a estratégia de Satanás sobre a sua vida. Ele quer impedir que os propósitos de Deus sejam manifestos na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: só tem um jeito do plano de Deus não dar certo: se você atrapalhar, se eu atrapalhar. Você não entendeu, não? Fala assim: não tem jeito. Fala assim: não tem jeito. Fala assim: não tem jeito. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É muito contundente essa palavra, porque quando Pedro começa a falar, ele estava se opondo ao cumprimento da missão e da vontade de Deus quanto à vida de Jesus. Jesus ouve as palavras de Pedro e consegue perceber a nuance, sabe, aquele toque simples, mas um vislumbre de Satanás naquelas palavras, tanto que ele repreende: para trás de mim, Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lucas capítulo 4, versículo 13 diz que Satanás o deixou, separando para um tempo oportuno. Nós estamos há 2 anos e meio de caminhada. Aqui faltam 6 meses. Faltam 6 meses para Jesus chegar na cruz. Faltam 6 meses para que ele seja crucificado. E Satanás sabe que o tempo dele está correndo. Ele sabe que a cruz era o seu fim. E Pedro caminha com Jesus durante 2 anos e meio. Então Pedro tinha alguma revelação. Pedro tinha algum conhecimento de quem era Jesus. Pedro era aquele que tinha declarado pela sua própria boca: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então como é que ele se coloca naquela situação? E aí você olha para o texto e você vai perceber que o adversário estava usando as suas próprias fraquezas. O adversário estava usando a fraqueza do apóstolo Pedro. Por quê? Porque Pedro amava muito Jesus. Quando ele estava no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, ele diz: bom é estarmos aqui. Estar na presença de Jesus para Pedro era muito bom. Estar na presença de Jesus para Pedro era algo que lhe dava satisfação. E quando Jesus fala de forma contundente: eu estou indo para a cruz, Pedro diz: isso não vai te acontecer de jeito nenhum. Então o diabo usa a fraqueza de Pedro.
E aí eu quero que você entenda, ele está disposto a usar as faculdades mentais de Pedro. Ele está disposto a usar a inteligência, fazendo com que ele repetisse as mesmas estratégias para persuadir Jesus de abandonar a missão e escapar à cruz. Deixa você entender uma realidade. A cruz para Jesus é um caminho de obediência. Se você for lá em Filipenses no capítulo 2, você vai perceber que Jesus esvaziou-se a si mesmo. E não somente ele esvaziou-se, mas ele se humilhou, assumindo a forma de homem. E como homem, ele obedeceu. Então ele foi numa estratégia de descer a escada. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele assumiu a sua humanidade. E no ponto mais alto, no ponto mais profundo, ele sobe no madeiro e entrega a sua vida por mim e por você. Então a cruz é um caminho de obediência. A cruz é um caminho que traz libertação. Fala assim, a cruz é o caminho da liberdade. Repete bem alto, a cruz de Cristo me libertou. E eu quero que você compreenda que Jesus começa a falar abertamente. Por quê? Porque ele está correndo contra o tempo. Ele precisa terminar o processo de formação dos seus discípulos. Ele precisa marcar o coração deles com tudo aquilo que ele possa fazer naquele momento. Então, a atitude de Pedro naquele momento. Você consegue compreender a revelação? Ele já tinha andado por sobre as águas. Ele já tinha tido experiências profundas com Jesus. Mas mesmo assim, você vê Pedro sendo traído. Por quê? Porque na sua mente, preste bastante atenção, Pedro na sua mente não podia lidar com a morte e o sofrimento e associar esse conceito que ele tinha do Messias. Entender o Messias, compreender a sua morte e a necessidade do seu sofrimento, na mente de Pedro naquele momento era muito difícil. Então a sua mente, preste atenção, a mente de Pedro flui a partir da sua humanidade, aí é que está a sua fraqueza. Por isso, quando Jesus olha para ele, Jesus é muito contundente quando ele repreende a Satanás. Ele diz, você só pensa nas coisas dos homens. Ele estava se referindo à atitude de Pedro, a olhar e racionalizar de uma forma humana, pensando na sua dor, na sua separação, não conseguindo alcançar um plano superior, não conseguindo ir mais longe, não conseguindo ir mais fundo, não conseguindo mergulhar para entender uma realidade que vai além do ponto de vista físico, que é transcendente, que vai além do lugar comum, que vai além das circunstâncias. Será que eu e você não temos sido tomados por essa humanidade? Nós não temos racionalizado Cristo de uma forma muito humana. Se você olha para o versículo 33, porque a sua mente não está na vontade de Deus ou nos seus valores e propósitos, mas no que agrada ao homem. T.D. Jakes diz algo muito surpreendente a respeito do pensamento. Ele diz, o pensamento é o processo digestivo da nossa mente. Eu vou repetir, o pensamento é o processo digestivo de nossa mente. Então é no pensamento que a gente chega a conclusões. É no pensamento que a gente arrasou sobre determinadas circunstâncias da nossa vida. E a partir dos nossos pensamentos nós avançamos. E é interessante quando você olha para os nossos pensamentos. Você sabe, porque eu já falei isso com você. É que através dos nossos pensamentos nós liberamos as nossas crenças. Por que eu chamei os pais da Júlia para orar com ela? Por que eu fiz questão de fazer esse ato? No outro culto eu não fiz isso. No outro culto eu não fiz isso. É porque ela esboçou algo que é extremamente sobrenatural. Alguém que quer entrar numa esfera de influência. Alguém que quer tomar uma decisão da sua vida, fazer uma influência. Para esse tempo, é alguém que precisa ser coberto de uma visão sobrenatural da decisão que está tomando. Por quê? Porque quando você, queridos, está na condição de dar um passo que vai te levar para um novo lugar em Deus. A primeira circunstância que ela tem que enfrentar é uma circunstância que está presente na vida de muitos jovens. De onde virá o dinheiro? De onde virão os recursos?
É aquela metáfora do feijão e o sonho. Primeiro ganha o feijão e depois vai garantir o seu sonho. Mas quando você está colocado em Deus, é por isso que nós precisamos ter sonhos, nós precisamos gerar sonhos, nós precisamos ter visões, mas não pode ser visões, sonhos da nossa barriga. Precisam ser um sonho, uma visão que é gerado no coração de Deus, porque aí, queridos, ninguém vai te parar. Você entende ou não entende? Sim ou não? Que sonhos você está nutrindo? Que passos já eram para ter sido dados na sua vida? É interessante quando você olha para essa realidade de que os nossos pensamentos, eles são um processo digestivo de nossa mente. Ou seja, os nossos pensamentos, eles dão a oportunidade para gerar vida ou morte. É muito interessante porque há uma disputa. Jesus está interessado nas suas fraquezas, porque Ele pode potencializar a sua vida. O diabo também está interessado nas suas fraquezas, porque ele pode te aprisionar por meio delas. Então há uma disputa. Um quer te oprimir, dominar, escravizar. O outro quer te levar à liberdade, quer te levar ao ponto mais alto. Está claro lá em João no capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e matar, roubar e oprimir. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida. Fala assim: eu tenho vida. Você tem coragem e ousadia de declarar que você tem vida de Deus em você nessa noite? Então fica de pé no seu lugar e dá um pulo bem alto e diz: eu tenho vida. Fica ligado quando eu falar essas coisas, hein? Tem gente que vai pensar assim: eu vou levantar ou não vou levantar? Eu vou levantar ou não vou levantar? Perdeu o time. Tem que ficar ligado. Quando eu peço você para levantar e para gritar, é para mudar o estado da tua mente. Você está aí sentado, me ouvindo, e aí vai baixando, e daqui a pouco você vai perdendo a conexão. O desafio, querido, é que Jesus simplesmente vira para a multidão. É como se Jesus estivesse indo para a galera. Não é essa a sensação que a gente tem? Jesus está ali falando com Pedro, ele vira as costas para Pedro, olha para os discípulos dele, repreende Pedro. E não é a primeira vez, nem a última que Pedro vai ser repreendido. Lá em Gálatas, ele é repreendido pelo apóstolo Paulo, quando ele está tomando partido de alguns judaizantes. Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas: eu resisti a Pedro face a face, porque a sua atitude era repreensível, ou seja, digna de repreensão. Então você percebe o processo, ele não é concluso, ele não é fechado. Pedro vai crescendo e vai aprendendo na medida em que vai caminhando. Pedro vai crescendo e na medida em que ele vai caminhando. O que eu quero desafiar você nessa noite é que você vai levantar dessa cadeira nessa noite para dar um passo decisivo para mais uma etapa da sua vida. Você vai realmente sair desse lugar hoje. Você vai sair desse encontro. Você vai desligar essa conexão e algo de Deus vai ser desencadeado dentro de você. Porque Jesus, ele vira para a multidão e ele vai de uma forma muito contundente: olha só, vocês querem vir, vocês querem me seguir como meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, deixe de lado os seus interesses egoístas, ou seja, pare de pensar como os homens pensam, pare de racionalizar nas suas próprias dores, pare de fazer a conta da sua própria vida, comece a ter uma vida, comece a desenvolver um sonho, comece a dar passos, comece a mergulhar, comece a ir mais fundo, numa perspectiva de um movimento de Deus
conduzindo você. Não olhe para as circunstâncias, não se deixe paralisar, não fique com medo. Você realmente precisa dar um passo, você precisa mergulhar numa perspectiva. E para isso, Jesus é muito contundente. Ele diz: se você quiser vir após mim, então diga não para os seus projetos, diga não para os seus planos, diga não para os seus sonhos. Porque eu vou te dar sonhos maiores, eu vou te dar sonhos melhores, eu vou gerar em você a minha vida. Não é simplesmente ruim, não. Fala assim: o meu Deus é Deus de promessa. Os planos deles não podem ser frustrados em nossas vidas. Então deixe de lado, tome a sua cruz, manifeste uma disposição de suportar, aconteça o que acontecer, e siga-me, continue acreditando em mim, vá se amoldando ao meu estilo de vida. E se você tiver que sofrer alguma coisa, fique tranquilo, eu venci o mundo. É como se ele estivesse dizendo para você: você está disposto para morrer comigo? Você está disposto a acompanhar-me na cruz? Jesus, tendo consciência do peso da revelação que ele tinha, ele fala: Deus, se te é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Eu quero o que tu queres. Eu quero estar onde tu estás. E aí Deus resolutamente silencia, e Jesus caminha para a cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, quando ensina para os seus discípulos, ele fala para eles: olha, vocês querem caminhar comigo? Vocês querem andar comigo por um lugar que vocês nunca andaram? Em João, no capítulo 12, no versículo 23, ele diz assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele diz: digo verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Fala assim: muito fruto. Não, fala assim: muito fruto. Agora tenha ousadia e diga: a minha vida. Fala assim: a minha vida. Fala com convicção: a minha vida vai gerar muito fruto. Eu não quero que você diga e repita essa palavra que eu estou dizendo como se você fosse um papagaio, não. Eu quero que você faça com o entendimento de que se a sua vida realmente estiver em Cristo, se você entender essa dinâmica desse capítulo 8 de Marcos, e o desafio que ele propõe ao apóstolo Pedro, quando ele olha para a multidão, ele olha para os discípulos dele, que estavam caminhando com ele há 2 anos e meio, olha para a multidão e diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí você vai entender como é que eles fizeram isso. Eles fizeram, porque todos eles, os 11, mais Matias, que foi escolhido depois, permaneceram em Jerusalém, até que eles fossem ativados. Então eles permaneceram em Jerusalém, eles tomaram a sua cruz. Quando todo mundo começou a abandonar Jesus, Jesus já estava ressurreto, Jesus já tinha ascendido aos céus. Eles permaneceram em Jerusalém, 120 discípulos, se reuniram em Jerusalém, orando, orando e orando, durante todo o tempo entre a Páscoa e Pentecostes. Dia após dia, dia após dia, eles permaneceram orando, até que eles foram ativados. Uau! Vocês estão dispostos a experimentar uma vida que vai além, que vai mais fundo, do que simplesmente uma existência física, do que simplesmente comer e beber? Vocês estão dispostos a viver uma vida que vai gerar no seu espírito uma identidade e um destino? Vai gerar dentro de você um senso de propósito para cumprir uma missão? Por que você vai acordar amanhã? Se você acordar, qual é o motivo de você acordar amanhã e sair para aquilo que você vai fazer? Qual é o sentido de propósito? Quando eu encontrar você no supermercado, trabalhando, quando eu encontrar você soldando,
quando eu encontrar você no escritório, qual é o sentido de você fazer o que você faz? Preste atenção. Jesus tem promessas para nós. Ele tem uma promessa de salvação, Ele tem uma promessa de vida, de simplesmente uma vida abundante. Ele tem o consolo que o Espírito Santo gera para nós. No capítulo 14 de João, ele começa a falar para os seus discípulos. Ele fala de uma forma muito clara, ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem entristecidos. Crede em Deus, crede também em mim. Ele diz: na casa de papai eu tenho muita morada. Ele está dizendo: eu sou o noivo. Ele está dizendo para os discípulos dele: eu sou o noivo. O noivo vai sair para preparar o lugar. Toda vez que a ketubá é assinada, toda vez que o compromisso do casamento é estabelecido, a primeira coisa que o noivo tem que fazer é ir arrumar a casa. Ele deixa a noiva na casa do pai. Se acende uma candeia. Sabe o que significa a candeia? É que ali dentro tem uma noiva. Deixa eu dizer para você, hoje nesse lugar tem uma candeia acesa. Sabe por quê? Porque aqui tem noiva. Noiva que está esperando o noivo, porque o noivo foi preparar lugar. E ele disse: eu vou voltar para buscar vocês. Porque vocês precisam estar onde eu estou. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o casamenteiro junto com vocês. Eu vou deixar aquele que vai preparar o caminho, que vai adornar a noiva, que vai levar você ao caminho da verdade, que vai fazer você compreender os passos da revelação. Você entende ou não entende? Você entende que Ele deixou claro o amigo dele, o Espírito Santo, com a gente, para que Ele nos faça lembrar, para que Ele nos impulsione. Portanto, queridos, Ele tem promessa de consolo para nós. Ele diz claramente: eu queria dar o Consolador. No capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16 de João, Ele fala do Consolador, do Paracleto, do amigo dele, que Ele ia deixar nos nossos corações. Ele tem uma promessa de presença, de paz, de provisão diária, de proteção, de prosperidade, de cura. Você precisa conhecer essas promessas. Sabe por quê? Porque você está ouvindo a voz do mundo. Você está ouvindo a voz dos homens. Você está ouvindo a verdade desse tempo. Quero dizer para você, esse mundo é fluido. É isso que se crê hoje, na ultramodernidade, nem na pós. Nós estamos numa era fluida. Os homens estão vazios em si mesmos. A vida está sendo resumida àquilo que acontece no quarto. Como se aquilo pudesse encher a vida de significado, de satisfação. Não! Esse amor não satisfaz. Esse amor não completa. Na verdade, ele gera uma tirania. Porque o homem desse tempo tornou-se hedonista. Ele se tornou amante do prazer. Ele precisa de doses de prazer. Ele precisa de adrenalina. Ele precisa de realmente ser estimulado. Tem pessoas que nem conseguem mais se lembrar da sobriedade. Porque a sobriedade lhes apavora, a sobriedade lhes oprime. Então é preciso se viver inebriado. Deus está nos chamando, está nos convidando nessa noite, porque Ele quer levar a nossa vida para um lugar de certeza, de convicção, um lugar onde nós vamos ter uma resolução de vida. Jeremias no capítulo 29, ele diz: porque sou eu quem sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de lhes fazer prosperar. Um profeta falando para um povo do cativeiro diz: eu tenho planos para você. Um povo que estava na iminência de estar preso, aprisionado 70 anos do cativeiro. Deus diz para ele: eu vou transformar esse cativeiro em libertação. Eu sou a resposta que você precisa nesse tempo hoje. Eu sou aquele que vai se levantar sobre a sua vida. Mas você tem que tomar uma decisão. A decisão é a rendição. A decisão é você realmente chegar e dizer: eu quero
que o Senhor comece a governar os meus pensamentos. É isso. Os pensamentos, eles têm um papel limitador em nossas vidas. Aquilo que você pensa é o que você é. Mas se você substituir os pensamentos que nós temos pelos pensamentos de Deus a nosso respeito, então você vai descobrir que essa palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela corta mais e ela penetra no ponto onde ninguém consegue chegar. Ela consegue chegar no seu homem interior e mudar e trazer cura lá dentro e libertar você. Não é do lado de fora, é libertar você do lado de dentro, aonde ninguém consegue tocar, aonde terapeuta nenhum chega. Sabe por quê? Porque Ele é o mestre construtor, Ele é o arquiteto, Ele sabe quem você é. Quando Ele viu Pedro, Jesus olhou para Pedro na praia e disse: eu vou fazer de você pescador de homens. Sabe por quê? Porque Jesus tinha uma visão de longo prazo. Fala assim: Jesus tem uma visão de longo prazo. Ele diz em Filipenses no capítulo 6, olha, fui eu que comecei a boa obra e eu vou completá-la até o dia de Cristo. Você entende isso ou não? Sim ou não? Então por que as coisas não estão acontecendo na sua vida agora? Porque nessa estação você não está vivendo as promessas. Porque nessa estação você não está nesse lugar. Você tem caminhado com Jesus há quanto tempo? Quantos anos você está caminhando com Jesus? Quanto tempo você está se relacionando com Ele? Hein? Eu não quero saber. Sabe por quê? Porque nós temos muitas desculpas. Nós criamos respostas e argumentos. E a palavra do Senhor diz que Ele destrói todo o argumento, todo o sofisma que se levanta na nossa mente contra o conhecimento de Cristo, contra a realidade de que Ele é o Senhor. Mas para que Ele seja o Senhor, você precisa de rendição. Para que Ele seja o Senhor, você precisa se entregar. Para que Ele seja o Senhor, você precisa morrer. Não é morrer fisicamente, é dizer não, sim. É dizer não, é dizer não. Eu me rendo, eu paro de lutar. Eu cansei de lutar com as minhas armas. Eu vou aprender o que significa ser discípulo de Jesus Cristo. Eu creio que Ele irromperá sobre a minha vida como as chuvas da primavera. Eu creio que Ele virá e vai trazer resposta. Ele virá e vai trazer direção. Ele virá e vai mover-me. A partir de agora. A partir desse momento. Porque é preciso uma entrega. É preciso uma resolução. Eu não estou falando de, olha, tem gente que entra ano e sai ano. Entra semana e sai semana. Entra mês e sai mês. Continua do mesmo jeito. Da sua boca, meu Deus, saem tantas coisas. É maldizente, é maledicente, está sempre falando o que não deve. Sabe por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. De que está cheio o seu coração? Quando Pedro, o Pedrão, João capítulo 6, Jesus foi duro no seu discurso. Versículo 68, ele responde: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vidas? O sábio Salomão nos deixou um legado em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Quanta amargura tem no seu coração hoje. Quanto ressentimento tem no seu coração agora. Quanto medo está dominando você. Quanta insegurança está dominando você. Quanta avareza está dominando você. Deus está chamando você para romper com essa trajetória. Você precisa simplesmente abrir mão. Por quê? Porque na hora que Ele entrar no teu coração, e é exatamente, Deus está me movendo, porque Ele quer entrar no seu coração, Ele quer entrar e cear com você. O Espírito Santo está ardendo no meu coração para pregar sobre isso. Eu estou batendo na porta.
Eu estou batendo na porta, quem abrir, eu vou entrar, eu vou sentar na mesa com ele, eu vou cear. Você sabe o que é você receber um convite desse, receber alguém como ele chegando na sua casa dessa forma? A sua casa chamada coração, você sentando na mesa com ele, e ele dizendo: filho, olha aqui. Ele falou: você não entendeu nada, você continua olhando o meu relacionamento através de olhos humanos. Eu quero que você olhe pelos olhos do meu filho Jesus, e olhar pelos olhos do meu filho Jesus é olhar pelos olhos da palavra. Você está entendendo ou não está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Jim Elliot morreu, se eu não me engano, em 1937, agora eu me lembro da data. Já tem muito tempo. Mas ele escreveu: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, aquele que não abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. O que você está segurando na sua mão, que está escorrendo entre os teus dedos, mas você continua com a mão fechada? E ele diz: se você abrir a mão e soltar isso que você está retendo, você vai ganhar algo que ninguém te tira. Você está entendendo? Essa noite, nesse encontro, nesse momento, Deus está chamando você para uma rendição completa. Deus está chamando você. Deus está chamando você para uma entrega absoluta. Deus está chamando você para dizer: perdi. Eu perdi tudo. Eu quero entrar nesse lugar. Quando Pedro foi restaurado no ministério, ele voou. Por quê? Sabe por quê? Porque ele perdeu tudo. Pensa aí num desses aviões bem grandes. Desses aviões para voos intercontinentais, esses 777, dá para levar aí quase 400 pessoas, mais mala, mais carga. Aí você pensa ele no galeão, ele vai levantar voo, carregado. O pessoal foi na rua da alfândega, comprou tudo, está carregado. E aí ele vai taxiar naquela pista maior que tem lá no Galeão, tem quase, acho que 5 quilômetros, é uma pista bem grande, muito grande, eu não sei se é 5 quilômetros, mas é uma pista enorme, a maior. Quando o avião está muito carregado, está muito cheio, tem que ir para essa pista, porque tem espaço para que ele possa desenvolver a velocidade, e o piloto trava as rodas. Cada pneu daquele custa milhares e milhares de dólares. Muito dinheiro. Mais de $5.000. E ele freia. E ele fica aguardando o comando do cara da cabine de controle. E ele vai dando torque no motor, ele vai liberando pressão. E o avião vai aumentando a pressão, vai soltando. Chega uma hora que quando ele recebe o comando da cabine, da torre de controle, ele solta os freios. E o avião começa a taxiar, correndo, vai ganhando velocidade. Quando ele chega na velocidade que o fabricante indicou que ele tem que alçar voo, ele arma os flats. Aquele negócio que fecha assim embaixo da asa. E é interessante que, como ele está rodando aí, eu não sei qual é a velocidade que um avião desse decola, 500 km por hora, eu não sei. O ar está passando por baixo dele nessa velocidade. E quando os flaps são acionados, o avião simplesmente decola da pista. Com toneladas e toneladas, com centenas de pessoas dentro dele, ele simplesmente decola. Porque esse mesmo vento começa a dar sustentação nas suas asas, e ele simplesmente decola, recolhe o trem de pouso, e quando ele chega mais alto, ele alinha os flaps, ele vai embora. Atinge a sua velocidade, a sua altura de cruzeiro, 10.000 pés, a 950 km por hora, ele vai.
cruzando os céus. Olha para Isaías no capítulo 40. Olhe para Isaías no capítulo 40. Vê se o Senhor não está convidando você para taxiar na pista da sua vida. Porque Ele diz ali: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias. Ele diz: vai correr e não vai se cansar. Ele diz que você vai voar como águias. Então Deus quer simplesmente sustentar. Por quê? Porque o mesmo vento que sopra e destrói prédios, um vento que sopra. Se você olhar aí no celular, tem aplicativo que mostra como está o vento agora sobre o Atlântico. E você vai ver as correntes de vento se movendo sobre a face da terra, sem ninguém ver. E Ele diz: eu vou soprar sobre você o meu vento. Mas Ele diz muito mais. Sabe o que Jesus garantiu? Que Ele ia colocar o vento dEle dentro de nós. Fala assim: o vento de Deus está em mim. Então Ele está convidando você para taxiar na vida dEle, taxiar com Ele, deixar que Ele leve você a lugares que você nunca sonhou. Voar. Você está pronto para voar? Você está pronto para alçar voo? Você está pronto para ir a lugares que você nunca foi em Deus? Conhecer revelações que você nunca pôde experimentar? Então se renda por completo. Peça para Ele mudar a sua forma de pensar. Metanoia. Metanoia só é alcançado pelo arrependimento. Metanoia. Mudança de mente. É exatamente isso. Metanoia. Meta fala de alguma coisa transcendente, alguma coisa que vai para além dele. Então é mudar a sua mente. Metanoia no grego é arrependimento. É você ir numa direção e agora você vai numa direção completamente oposta, em sentido contrário. E aí você começa a entender a transformação que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer dar a você novas formas de pensar. Ele quer reestruturar a sua vida a partir da cosmovisão de Deus, através dos sonhos de Deus. Ele diz: os meus sonhos vão irromper dentro de você, mas eu preciso soprar. Eu preciso soprar o meu sopro em você. E o único jeito de eu fazer isso é você se rendendo, é você se levantar nessa cadeira hoje, deixar essa sua vida para trás, deixar tudo que tem te prendido para trás e dar um passo decisivo para se entregar para Jesus, para restaurar simplesmente o teu relacionamento com Jesus, ou simplesmente para dizer: Senhor, eu cansei, eu quero um novo estilo de vida, e eu quero começar hoje, eu quero começar agora. Se você está pronto para dar esse passo nessa noite, eu quero convidar você, em nome do Senhor Jesus, a sair do seu lugar, levantar-se do seu lugar, vir aqui à frente, se ajoelhar e simplesmente se colocar diante de Deus. Se você está em casa, onde você estiver, levante-se na sua sala e se ajoelhe no seu lugar aí, no meio de todo mundo. Não se preocupe com o que a sua família vai pensar de você. Levanta, filho. Você sabe que Deus está falando com você nessa noite. A casa é sua. Sabe o que vai acontecer com você? Ele vai colocar força na sua fraqueza. Ele vai ser o combustível que vai te mover. Está vendo esses fios arrebentados? Essa corda está por um fio. Ele vai começar a reconectar fio por fio. Ele vai começar a reconectar. É como se ele começasse a refazer a sua plasticidade neural. Ele vai reconectar coisas que no seu cérebro estão desconectadas. Ele vai restaurar as suas emoções. Ele vai restaurar as suas crenças. Ele vai colocar novo significado àquilo que você tem acreditado como verdade na sua vida, mas na verdade você sabe que isso é o que te aprisionou. Palavras que você vem ouvindo, palavras que você vem carregando desde que você era pequeno, desde que você era pequena. Hoje Deus quer colocar um ponto final nessa trajetória, nessa história. Ele quer reconectar coisas dentro de você, e você sabe que Ele está te chamando nessa noite. Então se levanta no seu lugar, saia do seu lugar e
dá um passo, deixa a sua vida na cadeira, deixa a sua vida na cadeira, em nome de Jesus. Ei, vem. Tem mais gente que tem que sair do seu lugar. Você sabe que Ele está falando com você. Então sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Essa noite é a noite de cura. Sabe por quê? Porque você vai pegar a sua enfermidade e vai colocar sobre Jesus. Não é orar para você ficar curado, não. É dizer a enfermidade, colocá-la, o sangue de Jesus nela. Sai do seu lugar onde você está. Levanta aí na sua sala. Se ajoelha no seu quarto. Está no carro, vendo no celular, não tem problema. Para. É abrir a porta por dentro. Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Hoje o nosso culto das 5 terminou 15 para as 7. Eu falei, enquanto você não se levantar, eu não vou parar. Levanta aí onde você está, sai desse lugar, porque hoje Deus quer levar a sua vida para uma vida de significação sem precedente. A minha pergunta a você não é se você é filho de crente, a minha pergunta a você é se você é cristão. E se você não é cristão, você precisa tomar uma posição em relação a Ele. Eu nem sei se isso é uma música, eu sei que a casa é dele. Diga para ele que ele pode entrar e levanta do seu lugar. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar em mim, é isso? Deixa ele entrar, filho. Ei, filha, sai daí. Lá atrás. Vem. Vem. Você sabe que você precisa voltar para o caminho do Senhor. Vem. Vem. Sai do seu lugar, deixa ele entrar. Levanta, deixa a vida para trás. Deixa a dor, deixa o medo para trás.
Deixa Ele entrar. Derrama do teu Espírito. Derrama do teu Espírito. Derrama do teu Espírito. É de dentro para fora. Deus, há muitas lágrimas que foram derramadas nessas histórias. Há muita dor, muito choro, que no silêncio da noite, quando ninguém estava vendo, irrompia da vida desses meus irmãos. Mas hoje, o Senhor está escrevendo uma nova história. O Senhor está dizendo para eles: eu tenho na minha palavra uma história para vocês. Eu tenho planos que eu vou revelar ao coração de vocês. Eu tenho um fluir do meu rio, porque vocês hoje estão bebendo da água que eu dou. Água de cura, água que restaura. Então hoje, Deus está marcando as nossas vidas. Porque Ele está mudando a estrutura do teu pensamento. Ele está tirando um coração de pedra que não é sensível ao Espírito Santo e colocando um coração que é convertido, um coração cujo Senhor é Ele, o Eterno. Significa que Ele está restaurando a sua mente, restaurando as suas emoções,
restaurando a sua vontade e trazendo um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque Ele é o Senhor, e Ele faz tudo como lhe apraz. Há uma história que você viveu até aqui, mas Ele já começou a escrever novas histórias para você, e você está aqui exatamente por causa desse mover dEle na história. Foi Ele quem se moveu, porque você não é um ser autoexistente, você não proclamou a sua existência, foi Ele quem fez com que você fosse trazida à existência, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele exerce sobre você uma paternidade a partir dessa noite, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, Ele vai fazer você parecido com o Filho dele, porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós simplesmente, Senhor, dizemos: Senhor, nós estamos aqui disponíveis, porque vamos caminhar olhando a partir dos teus olhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Fica de pé, porque o Senhor te levanta nessa noite.